Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a base para blusa, para a parte superior do corpo, tá? É só a base, não é um molde. Então vem comigo que eu vou te mostrar a diferença e o passo a passo. Olá, nessa aula eu vou desenvolver aqui com você a base para o corpinho. A gente chama de corpinho a parte superior do nosso corpo, tá? A base não é um molde. A base é a partir dela que nós desenvolvemos a modelagem que a gente vai fazer. Então é uma base simples. Vem com pence de cintura, tal, mais correção de cava, pence de busto e outras alterações que a gente faz, dependendo do modelo que a gente vai fazer, é feito de uma forma diferente. Mas essa aqui que eu vou te ensinar é o que parte, é o princípio para a gente começar uma boa modelagem de blusa de parte superior, tá bom? Então vamos lá. Para começar, nós vamos traçar o retângulo aqui. Quais medidas que eu vou precisar para desenvolver essa base? Eu vou precisar de medida de ombro, braço, que é a circunferência da parte mais aqui do bíceps, mais gordinha do seu braço, a altura de cava, busto, altura de seio, entre seios, cintura e altura de cintura, tá? Se você tem dúvida aí de como tirar essas medidas, é só procurar aí o vídeo tirando as medidas corretamente que você já vê. Para começar, nós vamos desenvolver aqui um retângulo. Então eu faço uma linha aqui. Vou até fazer já com a canetinha. Quando você for fazer o seu molde, lembre-se de fazer com uma lapiseira para o risco ficar bem fino, porque essa parte aqui, o risco mais grossinho, quando a gente vai trabalhar com a ampliação do molde ou redução, faz diferença, tá? Esses milímetros vai fazendo diferença. Então aqui eu tô riscando com canetinha para ficar mais fácil para você ver. Então fiz essa linha aqui, próximo passo é fazer uma linha aqui de altura do ombro. Eu vou trazer o meu esquadro, ó, um pouquinho mais para cima, para não faltar papel ali na altura, tá? Então eu venho aqui com o esquadro e faço essa linha. Criei uma vértice aqui para o nosso retângulo não ficar torto. Próximo passo aqui, eu vou marcar a largura, tá? Aqui a altura, então eu vou colocar aqui, ó, meio frente. E aqui vai ser a largura, que é o meu ombro, né, e largura do meu busto. Essa largura para o retângulo tem que ser a largura do seu busto. Então, você vai fazer a circunferência do busto e vai dividir por 4 e pegar uma parte dessa, até, né? Então, 1/4 da medida do meu busto, que eu tô trabalhando aqui, ele tem uma medida de 84. 84 dividido por 4 dá 20,5. Mas a gente coloca meio centímetro a mais para, na hora de desenvolver essa modelagem, você já vai entender como esse meio centímetro faz diferença. Não é folga de vestibilidade, tá? Folga de vestibilidade, aquele conforto, vai depender do modelo que eu vou desenvolver. Aqui eu tô criando só a base, então essa base ela é ajustada no corpo. Então meio centímetro só a mais. Isso quer dizer que é 21 que eu preciso aqui. Então eu vou colocar aqui 21. 21 aqui também. Coloco o meu esquadro aqui na linha de cima certinho e desço com essa linha. A altura aqui agora é a altura do meu corpo, que é a altura da cintura, que eu pego da base do pescoço até a minha linha de cintura, onde eu amarrei a fitinha. E a medida que eu tô usando, a altura de cintura é 40. Então eu venho aqui e coloco 40. E vou esquadrar aqui novamente com o esquadro aqui na linha da frente, ó. Pronto, fechei o meu retângulo. É legal você dar uma conferida para ver se tá o tamanho certinho. Se não ficou um pouquinho torto. 40, 40. 21. 21. Tá certinho aqui o meu retângulo. Então aqui eu tenho o meu meio frente e aqui vai ser minha linha do ombro. Para começar aqui agora, eu vou desenvolver a linha da cava. Para isso, eu vou pegar aqui do meu meio frente, ó, e vou começar o meu decote. Nessa medida aqui, eu vou colocar 7 centímetros, ó, marco 7 centímetros, certo? 7, e aqui do meio para baixo, eu vou colocar 7,5. Feito aqui, eu vou ligar esse ponto a esse ponto aqui, ó, numa linha diagonal. Ficou assim. Agora eu pego a minha fita métrica, coloco esse ponto a esse outro ponto aqui que eu abaixei,
Dobro a minha fita e acho o meio, ó. Achei o meio, coloquei um pontinho aqui no meio. Eu desço agora 2 centímetros. Certo? 2 centímetros. E agora eu vou pegar minha régua curva. Posso fazer isso à mão livre? Posso fazer a mão livre se você quiser. Ou já pega a régua e vem fazendo a curva. Cuidado na hora de colocar aqui a régua, ó, direto, para você não virar muito e ela fazer um bico para cima. Senão, quando você abrir esse molde, porque a gente está espelhando, lembra? Eu tô trabalhando com a metade. Então, quando eu abrir, ele vai fazer uma ponta assim, se eu desenhar aqui dessa forma. Então, eu procuro ver se tá retinho, ó. Começo aqui, ligo daqui até o ponto que eu desci os 2 centímetros e depois eu venho e encaixo a régua novamente para ir até o finalzinho ali, ó, do meu pescoço. Decote tá pronto. Agora a gente vai fazer a linha do ombro. Para fazer o ombro aqui, eu preciso da medida do meu ombro. O que eu tô trabalhando é 12 centímetros, tá? Você vai colocar aí a medida do que você tá fazendo. Aqui é 12 centímetros, coloco aqui e vou descer a partir desse pontinho aqui, 4 centímetros, ó. 4 centímetros. E vou ligar desse final aqui, da minha base do pescoço, até o final ali, que eu marquei essa descidinha de 4 centímetros. Agora eu venho, confiro de novo, porque quando a gente desce, ele muda um pouquinho de lugar, a distância, como se você fosse fazer um godê. O godê a gente começa assim, e conforme a gente vai fazendo o raio, ele vai diminuindo, né? Ele não fica a mesma medida. Então aqui, ó, confiro aqui os 12 centímetros, ó, ele andou um pouquinho pra cá. É aqui agora, ó, 12 centímetros. Feito isso aqui agora, eu vou marcar a partir dessa base aqui pra baixo, a minha medida de cava. E a minha medida deu 16 centímetros. Aí eu venho, coloco aqui 16. Marquei a altura de 16 e vou esquadrar agora. Coloco o esquadro no meu meio frente. Esquadrei aqui a cava. E agora eu coloco o esquadro novamente aqui nessa linha que eu criei e vou desenhar aqui esse risco, ó. Fiz aqui. O próximo passo que eu vou fazer, eu posso desenvolver essa cava aqui já. E como que eu vou desenvolver essa cava aqui? Vou pegar essa minha medida aqui de 16 e dividir por 3. Por 3, 16, você pode fazer na calculadora aqui, ó. 16 a gente divide 15. 15 por 3 dá 5. Mais um, então vou botar 5,3. Então eu vou ter aqui, ó, 5,3. Mas eu vou subir mais 1 centímetro para cima, tá? Então aqui, ó, eu tenho 5,3, fiz um pontinho aqui, e agora eu subo mais 1 centímetro, é essa medida aqui que eu vou usar, e desse 1 centímetro eu vou entrar 2 centímetros para dentro, não para fora da cava, tá? Direção para o meio, frente, vou colocar aqui 2 centímetros, ó. Entrei 2 centímetros, então eu tenho que ligar esse daqui, esse ponto 2 centímetros até a minha linha do ombro, tá? Eu posso vir assim ligando. Quando chega aqui, esse ponto eu tenho que ligar até aqui, que é o final da minha cava, lateral, né? Venho ligando. Se você ficar com dúvida na hora de fazer essa curva, será que a minha régua tá no lugar certo aqui? O que que você pode fazer? Você pode criar essa linha assim, ó. Desse ponto de 2 centímetros pro finalzinho aqui, você faz essa linha diagonal, vou fazer com lápis aqui marronzinho mesmo. Diagonal, pega a sua fita métrica, coloca desse ponto pro final ali, dobra ela para achar o meio. Achou o meio aqui, ó. Aí você pega e desce 1,5. 1,5. Deixa eu colocar desse lado da fita que fica mais fácil para eu ver, ó. 1,5. Aqui é o ponto que tem que passar a minha curva, tá vendo? Como eu tinha desenhado. Então, eu venho com a régua, você vê qual régua sua que encaixa. Essa ou esse tipo de régua. Tanto faz a régua, tá? Tem que ser a régua curva que você vai usar, ó. Essa daqui, eu vou encaixar aqui, vou passar aqui, dar uma viradinha e encaixar ali. Essa daqui é a mesma coisa, eu vou conseguir encaixar, vim fazendo a volta. É só você vir, ela não define o tamanho certo. Você faz os pontos e agora você vai ligar esses pontos. E para isso você usa a régua encaixando nesses pontos, tá? Não muda os pontos de lugar. Então eu fiz aqui,
Vou fazer do ombro ao primeiro ponto. E agora do primeiro ponto ao segundo até o final ali, ó. Estou com a cava pronta. Agora aqui o próximo passo eu vou marcar a altura do seio. A altura do seio é da base do pescoço até o bico do seio, né? Então vamos lá. A altura que eu tô trabalhando aqui é 25, então eu vou da base do pescoço e vou marcar aqui 25, ó. Essa aqui é a minha altura. E agora eu preciso achar o meio disso aqui. O meio entre seios, de um bico do seio ao outro, é 18. E aí eu pego a metade. Então, metade de 18 é 9. Então, eu vou colocar aqui 9 centímetros. E vou marcar aqui. Vou esquadrar para ver se eu não desci na hora de riscar aqui, ó. Essa aqui é onde está o bico do meu seio, ó. Então, eu marco aqui. Aqui agora eu vou marcar 1/4 da minha cintura. A cintura que eu tô trabalhando é 70 centímetros. Então, eu pego 70 centímetros e divido por 4. 70 dividido por 4, 17,5. É o que eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar uma pence de cintura, tá? Porque eu tô trabalhando aqui fazendo a modelagem para o tecido plano. Então, 17,5 mais 2 centímetros ou 3, depende da largura aqui da sua cintura pro seu busto, se a diferença é muito grande. A minha aqui não é muito, ela não tem tanto busto. Então, eu vou colocar 17,5 mais 2, vai dar 19,5, ó. Coloco aqui 19,5 e agora eu ligo daqui até a minha linha de cava, ó. Fiz essa linha, agora o próximo passo é marcar a minha direção da pence. E a direção da pence eu guio pelo bico do meu seio, pelo meu entre-seio, tá? Então eu coloco o esquadro aqui na minha barra, vou aqui, ó, na linha do bico do seio e vou criar essa linha, ó, de cima até embaixo. Essa marcação é importante porque ela tá te dando aqui a base, que aí você sabe aonde tá o seu bico do seio, a direção, se você for fazer uma pence de ombro, a pence de busto, se você for transferir para o ombro, você já tem a linha, a pence que fica embaixo da cintura fica na direção do seio, então fica ali no lugar certinho, tá? Agora, feito isso, eu coloco 1 centímetro para cada lado, porque eu defini que a minha pence ia ter 2 centímetros, né? 1 centímetro para cada lado. E agora eu vou ligar até o bico do seio. Essa aqui é a base. A modelagem mesmo, quando a gente faz, a gente não leva essa pence até o bico do seio. A gente sempre termina antes, porque é para dar o volume, o movimento. Quando ela vem aqui até o bico do seio, porque vai ter um recorte, vai passar por aqui, a gente vai costurar, e aí a gente vai fazer outros tipos de pence, de recortes aqui, que nas próximas aulas eu vou te ensinar, tá bom? Mas aqui é só a base, a pence vem até aqui. Se você for fazer uma blusa que vai ter essa pence de cintura, ela tem que terminar pelo menos uns 5 centímetros abaixo do seu busto, tá? Ela vai dar um volume, fazer o desenho pro seu busto. Nunca termina em cima do bico do seio, que fica feio. Aqui é só pra gente poder transferir essa pence depois se a gente precisar, tá? Em questão de transferência, é base mesmo. Então, eu venho, fecho essa pence aqui e a parte da frente já está pronta. Fiz aqui as marcações certinha, correção de cava, aquele papinho que dá na cava, pence para o volume de busto, isso a gente faz depois, quando a gente vai desenvolver o molde. Eu vou recortar aqui o molde da frente. Antes de cortar a lateral, vou mostrar para você aqui aquele meio centímetro que a gente colocou num quarto de busto. O quarto de busto dela era 20,5. Eu coloquei 21 porque, ó, quando a gente faz essa linha aqui que vem da cintura vindo aqui pro seio, a gente perde um pouquinho. Então, corre o risco de ficar repuxando muito, mesmo que você vai acrescentar folga depois para modelar. É importante colocar esse meio centímetro, só meio centímetro. Folga depois a gente coloca na hora de desenvolver o nosso modelo, tá? Aqui tá pronto a base da frente e depois a gente vai passar isso pro papel cartão, tá? Agora nós vamos desenvolver a modelagem da base costas. Parte do mesmo princípio, a gente vai desenvolver esse retângulo. Então vem comigo aqui que eu já te explico. Para fazer a base das costas, a gente vai criar esse retângulo. Então eu vou traçar aqui onde vai ser o meu meio costas.
Venho com o esquadro, coloco aqui nessa linha e vou fazer a linha superior, fazendo essa vértice aqui para poder a gente não ficar com um retângulo torto. Próximo passo, eu vou colocar 1/4 da medida do meu busto, que no caso o meu busto aqui tá com 84, dividido por 4 dá 20,5, mais meio centímetro, 21, tá? Então eu vou marcar aqui 21. Criei aqui as duas, né? Meio frente, lateral. Agora eu vou marcar a altura do meu corpo. Então, como que eu marco essa altura aqui agora, Débora? A altura do corpo da frente, lembra que eu marquei 40 centímetros? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou acrescentar 3 centímetros, que é essa quedinha aqui, tá? Quando a gente cortar aqui, aí você vai entender melhor, ó. 40, vou marcar 43. Fecho o retângulo. Feito o retângulo, agora eu vou marcar a parte do decote. Para marcar o decote, na parte da frente, do meio, vou colocar aqui meio costas, tá? Meio costas. Aqui é o ombro, aqui vai ser a minha linha de cintura, né? Do meu meio frente para lateral, para desenhar o decote da frente, eu entrei 7 centímetros. Nas costas, eu vou entrar 7,8, quase 8 centímetros, tá? Nossa, por que 7,8? Sempre é um pouquinho a mais, porque na hora que a gente dobra esse molde aqui, quando eu recortar ele e mostrar pra você, você vê que ele encaixa certinho, tá? Entrei 7,8. E agora, aqui eu desço da linha do ombro pra baixo 4 centímetros. Marquei aqui, ó, da linha do ombro pra baixo 4 centímetros. E ando daqui pra dentro ali do molde, ó, 2 centímetros, tá? Por quê? Eu vou fazer isso aqui agora, ó. Risco, pra não correr o risco de fazer, como ele é maior, dar um bico, então essa parte tem que ser redondinha. E agora eu vou ligar desse ponto a esse ponto, que eu posso usar a minha régua para ligar desse ponto a esse outro ponto aqui. Decote das costas está pronto. Agora eu vou medir aqui, colocar a medida do meu ombro, que é 12 centímetros. Marquei aqui a medida do meu ombro, 12 centímetros, e agora eu vou descer. Na frente eu desci 4 centímetros, nas costas eu não desço 4, eu desço 3,5. E vou ligar da base do pescoço, né, até esse pontinho que eu marquei agora. E vou medir novamente os meus 12 centímetros para ele não sair do lugar. 12 centímetros. Agora, para eu marcar aqui minha altura de cava, na frente eu marquei 16 centímetros, desci e tal, e recortei. A parte da frente você aumentou o seu corpo 3 centímetros, lembra? Por conta da caída do ombro. Como que eu marco a minha altura de cava, então? Você vem pela lateral, você pode medir com a sua fita métrica e quantos centímetros que deu, o meu tá dando 20 centímetros. Aí eu marco aqui 20 centímetros, faço risquinho e risco para desenhar a cava, ou eu posso vir com o meu molde já lateral aqui, ó, a minha base, e marquei aqui, e agora eu esquadro. Aqui é a minha linha de cava, minha altura de cava. E coloco o esquadro na minha linha de cava aqui e ligo esse ponto até essa altura. Feito isso aqui, a partir dessa linha de cava aqui, eu já desço 5 centímetros. Vou deixar esse pontinho marcado aqui, tá? Vou colocar 1/4 da minha cintura mais 2 centímetros, que é a pence que eu tô usando aqui. Poderia ser de 3, mas eu tô usando a pence de 2. Então, 1/4 da minha cintura é 17,5, mais 2 centímetros, 19,5. Marquei aqui 19,5, ligo esse ponto até a altura da cava ali. Agora eu pego a minha fita métrica do final aqui, a minha marcação da cintura, até o meu meio costas, dobro a fita métrica, marco o meio. E agora eu esquadro até a altura ali da cava. Esquadrei. 1 centímetro para cada lado, porque eu tô fazendo uma pence de 2, né?
Lembra que eu marquei aqui 5 centímetros? Por que que eu não subo com essa pence até aqui em cima? Porque senão eu vou perder medida de busto, porque a cava, né, tá na direção ali da linha do busto, um pouquinho para cima. Então eu já desço 5 centímetros na parte das costas e fecho a pence. Agora, para desenhar a cava costas, eu pego, meço a minha medida aqui, ó, tá dando 19,5. Vou dividir por 3, deu 6,5. Então, eu marco aqui, ó, 6,5. Essa primeira marcação vai dar aqui. E eu entro 1 centímetro. 1 centímetro a partir desse 6,5. E agora eu vou ligar esse ponto do final do ombro aqui. E daqui eu vou lá para o final aqui da minha cava. Então, eu vou ligar aqui. Cava tá pronta. Agora vamos recortar. Antes de eu recortar aqui o ombro, eu já pego a minha base frente e dou uma conferida para ver se tá o tamanho certinho, ó, a largura certinho. Tá o tamanho certinho. E a gente colocou 7,8, né? É por conta dessa curvatura aqui do decote, essa diferençazinha é importante, porque senão fica faltando um pouquinho do molde depois, tá? Então aqui tá feito. Frente e costas, e você vai ver aqui, costas, a frente, vamos ver o que tá faltando aqui, ó, conferir, essa minha curva deveria descer um pouquinho mais, ó, quando eu coloco a lateral, você pode ver que tá batendo no ponto pink certinho, mas quando eu fiz a curva com a régua e a canetinha, ó, eu subi quase meio centímetro, então eu tenho que tirar um golinho aqui. Que é a questão da canetinha mesmo. Para bater certinho, ó. Deu certinho. Ah, aqui você vai ver aquela diferença, ó. Que quando a gente dobra, ó, dobra aqui, fica essa quedinha de 1,5 centímetro aparecendo aqui para a parte da frente, que veste bem. Por que 1,5 centímetro é o que você vai ver? Porque ele tá dobrado, então é 1,5 aqui e 1,5 aqui. Por isso que a gente acrescentou 3 centímetros, tá? Isso aqui é a base, não se esqueça disso. Nossa, Débora, mas aí cadê a pence do busto? A pence do busto a gente desenvolve depois, na hora de fazer a modelagem. Por que que eu faço essa base sem pence de busto? Porque vai depender do modelo que eu vou desenvolver. Se eu vou querer fazer uma pence no busto aqui, se eu vou querer fazer uma cava e uma pence com aquele recorte princesa, que eu saio daqui da pence, faço a curva por cima do bico do seio e corto aqui na questão da cava, esse recorte princesa. Se eu não vou querer uma pence no busto, mas uma pence de ombro, então eu, em vez de fazer essa pence aqui agora, eu vou fazer a correção e jogar essa correção e pence para o ombro. Então a gente desenvolve depois. Aqui é para agilizar o seu tempo na hora de desenvolver o modelo. Frente e costas estão prontos, agora a gente vai partir para desenvolver a manga. Para a gente desenvolver a modelagem da manga, você vai pegar o papel, a gente vai trabalhar com ele dobrado, tá? Então eu dobro o meu papel aqui, marco, né? Aqui vai ser o meio da minha manga e eu vou traçar uma linha aqui agora, ó, cerca da metade do papel para baixo, mais da metade, tá? Porque essa parte aqui de cima nós vamos desenvolver a cabeça da manga. Então eu vou fazer aqui e não é só a base dela, né? Que a gente desenvolve os modelos de manga. Então eu criei essa linha aqui e agora nessa linha eu vou colocar a medida da metade do meu braço mais meio centímetro, tá? Então qual que é a circunferência aqui do meu braço? Que eu tô trabalhando dela aqui, a medida do meu braço é 28. Então seria a medida do meu braço, 14 centímetros, mais meio centímetro. Então é 14,5. Vou colocar aqui 14,5. 14,5 é a largura, né, da metade do meu braço, mais meio centímetro.
Agora, para definir aqui a altura, que altura que vai ser essa cabeça da manga aqui, eu preciso pegar a medida da altura da minha cava, lembra que é 16 centímetros que eu estou trabalhando, menos 2,5. Então, você pega aí a medida da sua altura de cava. Se for 18, 18 menos 2,5. Então, o meu aqui é 16. 16 menos 2,5 dá 13,5. Então, eu vou colocar aqui, ó, 13,5. Vou esquadrar aqui agora. E vou fechar esse quadrado, ó, que eu coloco o esquadro na minha parte de baixo aqui, na parte inferior, e vou fechar aqui agora, ó. Esse quadrado aqui eu tenho a altura da minha cava menos 2 centímetros, e aqui é a metade do meu braço mais meio centímetro. Aí aqui agora eu faço uma linha, ó, diagonal, dobra do papel, tá? Desse meio aqui até essa base aqui embaixo, ó. Faço essa aqui, essa linha diagonal. Agora, nessa linha aqui que eu tenho diagonal, eu vou marcar, vou até usar outra cor aqui agora. Vou marcar 4 centímetros, tá? Desse finalzinho aqui pra cima, ó, 4 centímetros. Marco esse ponto, ó, 4 centímetros. Agora, desse ponto até o final, eu vou colocar minha fita e vou achar o meio. Dobro a minha fita métrica, ó. Marquei o meio. O meio é nesse pontinho aqui que eu fiz. Só que desse pontinho pra cima, eu marco mais 1,5. Certo? Mais 1,5. E nesse 1,5, eu vou sair ali 2,5 centímetros. Dessa forma. E aqui, o que eu preciso fazer é ligar esse ponto, esse final, até aqui. E esse ponto até aquele 4 lá, ó. Você pode riscar com lápis aí a mão livre mesmo. Ou você pode pegar uma reguinha, você vê qual régua que encaixa, né? Das que a gente fez em PDF. Tem essa, ó. Você vai encaixar e ver qual que se pega melhor daquele ponto do final, passando por esse e chegando no outro. Essa aqui, ó, dá para ir até direto, ó. Ficou dessa forma. E agora, desse ponto até esse aqui, eu faço uma curva bem de levinho, ó, para baixo. Aqui eu fiz para cima, aqui eu vou fazer para baixo. Fiz essa curvinha, agora eu vou marcar aqui a altura, coloco aqui 6 centímetros, isso aqui é só a base, o comprimento da sua manga você vai desenvolver e definir depois, na hora do modelo que a gente for fazer, é só a base, então eu marquei 6 centímetros, esquadro aqui novamente, ó, a barra até esse finalzinho aqui da minha manga, né? Esquadro aqui, só que aqui nesse final eu entro 1 centímetro. 1 centímetro para quê? Para fazer essa parte mais um pouquinho afunilada da manga, né? Que a gente tem a parte aqui da cava, da axila é mais larguinha e depois ela vem e afunila um pouquinho aqui, tá? Então, aqui tá a parte da nossa manga. Agora eu vou recortar. Antes de recortar, eu vou conferir essa curvatura aqui com o tamanho da minha cava aqui, tá? Então, eu vou colocar assim, ó. Você coloca a fitinha em pezinha e vai fazendo a curvinha da sua cava, ó. 18,5. O meu aqui deu 40, vamos ver aqui. Então, essa parte aqui tem que estar mais ou menos 20 centímetros. Porque essa é a cava da manga, né? O desenho da manga que vai na parte de trás da sua cava, na parte das costas. Depois a gente vai fazer a manga parte frente. É isso mesmo, tá dando um pouquinho mais de 20, porque a gente tem uma folguinha ali para embeber. É isso aqui mesmo, agora eu vou cortar. Aqui eu tenho o desenho da minha manga, ó. Largurinha, cabeça de manga. Agora eu preciso fazer a cava
da parte da frente, a manga parte frente, né? Então, para fazer isso aqui, nessa marcação aqui, ó, de 4 centímetros, que foi onde eu comecei a descer, eu vou descer 1 centímetro nesse ponto do 4, ó. Vou marcar aqui a fita aqui, 1 centímetro. Aqui. Desse pontinho pra lá, eu marco 2, ó. 2 centímetros daqui até aqui. E aqui nesse pontinho eu marco 1 centímetro novamente. Essa é a parte que vai ficar retinha de 1 centímetro. Depois, o restante, você vai colocar a sua régua no finalzinho e vai ligar daqui até esse desenho. Aqui vai ficar reto. Esse ponto desse. E depois eu viro a minha régua e vou colocar desse ponto até um pouquinho antes da cabeça da manga. Não entra tudo isso aqui não, tá? Vai dar aqui cerca de uns 2 centímetros antes. Você já começa, ó, finalizar ela, ó, para ela terminar ali antes. E agora é só recortar. Faz uma marcaçãozinha aqui para você saber que essa aqui é a parte da frente. Você pode conferir depois a sua manga. Ela tem que ficar no mínimo do tamanho da medida da cava que você tirou ou um pouquinho maior. A minha tá dando aqui 1 centímetro, quase 1,5 centímetros maior, porque na hora que eu for costurar essa manga aqui, ó, ela faz aquele formatinho assim da cabeça da manga. Então ela não pode ficar repuxando. Então é importante ter essa folguinha aqui de conferência, tá? De 1 centímetro a mais. Aqui tá a base da nossa blusa. Próximo passo que você vai fazer é pegar o papel cartão, um papel bem durinho que você tem aí, passar essa base para esse papel. A minha aqui, essa minha base é maior do que essa, que eu já tinha feito maior. E a partir dela, nós vamos desenvolver modelos. E depois, de uma outra aula, eu vou te ensinar também como você trabalhar com uma base pequena, como essa aqui, 36, ó. A partir dessa base, fazer uma blusa tamanho 44, por exemplo, partindo dessa base. A base é para a gente agilizar o nosso trabalho. E essa foi a nossa base para desenvolver blusas. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários aí. Não esquece de deixar o seu joinha para mim, porque é muito importante. Se inscreve nesse canal e nos vemos nas próximas aulas.